Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Luiz Máximos e eu voltei a fazer vídeos e eu voltei a desenhar. E vamos lá. Então, hoje o vídeo vai ser um vídeo especial do meu retorno. Eu vou fazer um vídeo sobre os 75 anos do Batman, porque hoje, a hora que eu tô gravando e o dia que eu vou pôr o vídeo no ar, é 30 de março de 2014. Então, há exatos 75 anos atrás, o Batman estreava na revista Detective Comics, certo? Então, vamos lá. A revista Detective Comics era uma revista que tinha histórias policiais de outros personagens. E a editora, ela tinha lançado há algum tempo o Superman, na Action Comics número 1. Então, assim, a DC ela é uma editora que revolucionou, porque antigamente só saía tira de jornal. Então, eles reuniam essas tiras de jornais, eles recortavam, juntavam e lançavam uma revista só com tira de jornal. Porque tira de jornal, assim, saía, tipo, 3 quadros num dia, 3 quadros no outro, e depois, tipo, vamos supor, 2, 3 semanas, você completava a história e eles lançavam o quadrinho. A DC foi a primeira a produzir histórias inéditas já nesse formato de revista. Então, ela começou com a revista Detective Comics, na número 1, e aí teve Action Comics, teve American Best Comics, teve várias revistas que a DC lançava, né? Então, com o sucesso do Superman, a DC pediu novos personagens. Então tinha vários caras que trabalhavam já na DC, vários desenhistas. Falou, não, eu quero novos personagens. O Bob Kane sempre fala que pediram, assim, muita gente fala que pediram pro Bob Kane o personagem, mas na verdade o Bob Kane chegou pro editor e perguntou quanto o Jerry Siegel e o Joe Shuster estavam ganhando. Aí eles falaram, eles ganham tipo $800 por semana. Cara, naquela época ganhar $800 por semana é muita grana, cara. É uma grana do caralho. Então ele falou assim: se eu criar um personagem novo, você paga essa mesma quantidade pra mim? Ele falou: pago. Aí ele foi e criou o Batman. Só que assim, ele não criou o Batman sozinho. O Batman dele era um cara que tinha asa de morcego e tinha uma roupa vermelha. E eu nem sei qual é a história do personagem. E aí ele conversou com um amigo dele, que é o Bill Finger, que já era um roteirista. E o Bill Finger falou: não, vamos fazer uma capa recortada, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer como se ele fosse um. Foi ajudando. O nome Bruce Wayne, falam que a ideia do Bill Finger, que é o Anthony Wayne e o Robert Bruce, que é tipo aquele cara que trai o Mel Gibson no Coração Valente, que existiu mesmo na história. E o Anthony Wayne é um cara lá que matava índio, né? Que a Americana adora essas histórias, né? É uma história de bang bang. Aí, então assim, os dois criaram o personagem. Mais tarde entra o Jerry Robinson, que ajudou com o Coringa, ajudou com a origem do personagem, ajudou com o Robin. Então assim, pode-se dizer que o Batman foi criado por esses três caras. Assim, começou o embrião, tipo, o personagem mesmo, design essas coisas com o Bob Kane e o Bill Finger, e o Jerry Robinson deu aquela ajudada, mas teve vários outros artistas que colocaram novos elementos no personagem até hoje. Tá? Eu considero o Batman criado pelo Bob Kane e o Bill Finger. Algumas revistas dos anos 90, como Batman Messias, no começo da revista estava escrito Batman criado por Bob Kane e Bill Finger, mas hoje só fica por Bob Kane, tá? E o Bob Kane é mó caloteiro, ele fez um desenho depois que o Batman foi criado, colocando uma data antes do Batman ser criado, que ele colocou a máquina do Leonardo da Vinci, a máquina do Homem Voador, colocou vários esboços do Batman, e você vê que o desenho dele estava melhor do que quando ele desenhou o Batman. E ele falou, não, foi eu que criei, eu já tinha essa ideia há muito tempo. Se for pensar, o cara era um adolescente, o cara devia ter 16, 17 anos quando ele criou. Então, pra ele falar, não, o personagem é meu. Só quando o Bill Finger morreu, o cara falou, não, o Bill Finger me ajudou a criar o personagem, não sei o que. É foda, né, cara? Vamos lá, mas o personagem é da DC, ele não é do Batman, do Bob Kane. Então o Batman original ele tem esse design, né? Tipo, o chifre dele parece umas orelhas. Ele tinha uma luvinha roxa, tá? Esse moleque é bem legal, é uma série que saiu da DC que chama Primeiras Aparições, né? First Appearance, tipo, tem o Superman, tem o Robin, tem um monte de personagem. E essa aqui é a revista, não a original, tá? Essa é a capa da Detective Comics 27. Tá? Essa é uma edição bem legal que saiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu não lembro, eu tenho tanta revista, em 2001, são edições que imprimiam na íntegra a revista. Então, aqui ó, você tem a primeira história do Batman, né, contra o sindicato dos metalúrgicos lá, que tipo, sindicato dos metalúrgicos, então é uma história pequenininha, ó. Ela tem poucas páginas no começo da revista. Aí depois tem essa outra historinha desse escoteiro. Tem histórias tipo meio cômicas de outros personagens. Tem histórias de detetive particular, de mistério. Então assim, o Batman foi só uma historinha que apareceu na Detective Comics.
e hoje a revista é só dele. Essa aqui é a revista, é considerada, assim, ela tá no Guinness como a revista que mais saiu. Tipo, ela, ininterruptamente. Ela sai desde 1939 até hoje. Claro, teve o reboot da DC, mas é a mesma revista. Ela não parou um mês pra não sair. Ela continuou saindo, tá? Então, assim, o Batman foi criado nessa época, e nessa época o Batman era um personagem muito violento, ele usava arma de fogo, ele matava, né? Então, aquela época precisava de um personagem assim, porque as grandes cidades começaram a crescer, começou a ter aquela coisa do crime nas metrópoles, nas grandes metrópoles. Então, a violência urbana estava saindo em jornal e tudo quanto é coisa. Então, o personagem começou a ter um grande apelo no público. O público começou a gostar do personagem. Quando o Superman era um cara de outro planeta, que era super forte, que fazia um monte de coisa, que era o que todo mundo queria ser, o Batman era um personagem que mostrava tipo, os medos que os habitantes tinham numa cidade, etc, etc. Tá? Então, assim, a revista começou a estragar, porque assim, era muito violento, tudo, quando apareceu o Robin, tá ligado? O Robin apareceu na Detective Comics 38. Só que dá pra perceber, os 4 primeiros números que o Bob Kane desenhou, o desenho dele era muito tosco. Aí entra o Jerry Robson, que começou fazendo arte final no desenho do Bob Kane, depois começou a desenhar as revistas. O Bob Kane, toda a página, ele assinava a página pra falar, não, tudo meu. Na verdade, ele ganhou esses $800 da DC pra, tipo, pra produzir as revistas e contratou outros desenhistas. Então, na verdade, ele só era o cara que mandava. Não, faz isso, faz aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele só ia lá e dava o autógrafozinho dele na capa da revista e acabou. O Jerry Robson criou o Robin, que foi o primeiro sidekick, tipo, o primeiro parceiro, teve o Buck, o Jimmy Olsen, o Buck que é do Capitão América, que vai estar nesse filme novo Soldado Invernal, que falei, não, esquece, não finge que não ouviu. Então, assim, teve o Jimmy Olsen, que é amigo do Superman. Então apareceu um monte, todo mundo tinha um que deixava o público que consumia as revistas mais próximas dos personagens. Pô, que legal, o Batman tem um parceiro que ajuda. É meio bizarro, né? O cara já se veste de morcego, um moleque lá, pra lutar junto com ele, tipo, não sei como ele não era preso. Então as revistas ficaram com um tom mais leve nessa época, né? Então, aí o personagem não era tão violento como ele era antes. E assim, na época da guerra, o Batman foi um dos personagens, junto com o Superman, etc., que ajudou no reforço da guerra. Tipo, eles lançavam histórias que eles. Como eu posso dizer? Eles aumentavam a força que os Estados Unidos tinham antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Não, a gente é o país que está ajudando os aliados na Europa, depois que entra. Não, a gente é o país que vai salvar o mundo. Na Segunda Guerra a gente vai matar os nazistas, etc. Então tinha capa do Batman, a capa da revista Superman, tipo, tem uma capa que tá o Superman, o Batman e o Robin em cima de um cano de um canhão. É... bizarro. E assim, teve revista que o Joe Shuster e o Jerry Siegel, eles fizeram perguntaram pra ele no jornal, mas e se o Superman entrasse na guerra? Aí ele fez uma história que o Superman vai, pega o Stalin, pega o Hitler, junta os dois, fala, se vira. Tipo, entrega os caras na mão, não se vira. E acabou a guerra. É bem simplista, mas fala assim, que o Superman ia ficar lá lutando no fonte, o cara é super, o cara ia lá e acabar com a guerra de uma vez, ele ia pegar, matar, acabar com a guerra pela raiz, entendeu? E isso aí caiu no cara que fazia propaganda pro Hitler, nazista. E ele até falou, não, esse personagem aqui, esse Superman é um judeu, não sei o quê. Pô, o cara apareceu lá, a Action Comics pro cara ver. Uma Action Comics pro cara ver essa história, certo? Então vamos lá, continua com o Batman. Então assim, o Batman começou pegando bandido e depois começou foi o personagem que começou a ter aquela coisa de super vilões. Não com ele, mas com o Dick Tracy um tempo antes. Mas os do Batman todo mundo conhece até hoje. O Batman tem a maior galeria de vilões assim, que a galera conhece. Tem o Coringa, Pinguim, Charada, Mulher Gato, tem Benny, tem uma galera. Quando ele teve a primeira revista mensal só do Batman, que foi a Batman, que essa aqui é a Batman número 1. Novamente, essa aqui não é a Batman número 1, tá? Essa aqui é uma facsimile, é uma revista que ela é como a revista que saiu, ela é igualzinha, tirando esse negócio do 1 milhão na capa, então ela tem todas as histórias na ordem que saíram lá. Essa revista aqui apresenta pra gente o Coringa e a Mulher Gato. Bem na número 1 já apareceu o Coringa e a Mulher Gato. Então também vale muita grana essa revista, etc. Só pra vocês saberem, a revista mais cara que existe é a Action Comics número 1, que é do Superman.
Ela vale tipo 1 milhão, a última foi vendida por 1.500.000 dólares. E a do Batman, a Detetive Comics 27, 1.400.000 alguma coisa. Essa aqui, com 400 mil, você consegue comprar uma. E tem em algumas comic shops lá nos Estados Unidos, até por tipo 300, 400 dólares, porque tá detonada a revista, tá? Então, essas revistas, elas são caras hoje, porque naquela época, que foi a época que os Estados Unidos entrou na guerra, tipo, tinha aquela coisa do esforço de guerra de reciclar papel. Então, as revistas ficaram raras, o pessoal tipo, foi destruindo a revista. Então, tipo, a galera lia, jogava no lixo, pegava, reciclava, então por isso que ela é tão rara. Também é tão rara porque apareceu o Batman pela primeira vez, o Superman pela primeira vez, e etc, etc. Apareceu o super-herói, tipo, surgiu os super-heróis nos quadrinhos. Então por isso que ela é cara. Nos anos 90 a galera achava que tudo número 1 ia guardar e ia valer milhões depois. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo, tá? Então assim, no decorrer dos anos 40, quando acabou a guerra, aí o Batman, tipo, ficou. Todos os personagens da DC eles ficaram meio perdidos. Já tinham criado Lanterna Verde, tinham criado o Flash, mas os da Era de Prata, da Era de Ouro, né? Então as histórias começaram a ficar meio infantis, meio banais. Então em 54, o filho da puta do psicólogo lá. Eu adoro psicólogo porque psicólogo adora saber o que você tá pensando. Tipo, é você conversar com uma pessoa que sabe de tudo. Como você conversar com um adolescente quando você é mais velho, tá ligado? Mas é foda, porque o cara ficou falando que todo delinquente que tava em algum lugar, tipo, em algum abrigo, ou em algum negócio pro cara ficar bonzinho, tipo a FEBEM dos caras, a casa, Fundação Casa lá dos Estados Unidos, perguntaram: vocês fazem o que? A gente lê quadrinhos. Então se lê quadrinhos é a culpa pela delinquência juvenil. Então ele falou que o Batman e o Robin eram gays, ele começava a ver buceta nos braços dos personagens, ele. Tipo assim, ele começou a falar que tudo de errado vinha dos quadrinhos. E é engraçado. O engraçado é que o Stan Lee fala: todo mundo toma leite, mas ninguém culpa o leite pela delinquência juvenil. Né? Então, foi bem complicado. Então as histórias começaram. Eles criaram o Comic Code, que era. Assim, as editoras se juntaram, criaram uma associação que, antes de sair o quadrinho, uma galera lia, uma galera que era ligada ao governo lia e falava: não, isso pode sair, isso não pode sair. Então as histórias do Batman começaram a ficar muito infantis, ficaram muito bem, essa coisa espacial. Por isso que eu não gosto, eu não curto a fase do Grant Morrison do Batman, porque ele foi pegar de referência essa porra dessa fase, que é depois de 54, que é Batman lutando com monstro, Batman lutando com ser espacial, outras realidades, não sei o quê. Pô, pegou a parte mais chata, cara. Pegava, sei lá, cara. Se inspirava no Batman dos anos 70, ou do Batman do Matthew Rogers, Batman do Daniel O'Neill, etc. Não, vai pegar bem a parte mais tosca do Batman, que, pô, é foda. Já falei em outro vídeo disso. Eu não gostei. Então, a revista do Batman ela começou a ficar muito infantil e a venda começou a cair. Então, em 1960, assim, claro, antes disso, teve seriado do Batman no cinema, teve 2 seriados, um em 43 e outro em 42, que eram com 12 episódios, alguma coisa. Voo na Americana, que tem o de 43, tá custando R$ 9,90, é um DVD duplo. Eu lembro que quando saiu eu paguei 60 pau naquela porra e hoje tá de graça, né? Então, então em 64, eles reformulam o herói. Então eles mudam um pouco a história. O Batman aparece já com o amarelo no símbolo, né? Ele já vai ter esse design que a gente conheceu ele até o quase final dos anos 90. Então apareceu o Carmine Infantino, que é um puta de um desenhista que desenhava pra caramba. E as histórias tinham um pouco mais de mistério, etc, etc. E surgiu nos anos 60 aquele seriado do Batman com Adam West e o Burt Ward, que tipo, fez o Batman explodir em escala mundial. Então, tipo, o mundo inteiro começou a conhecer o Batman. Pô, que legal esse personagem. Então ele começou a ser editado em mais países. O legal é que aqui no Brasil, a gente tem que agradecer, todo mundo odeia o Roberto Marinho, mas o jornal dele que mandou um cara lá para os Estados Unidos, e o cara trouxe um monte de revista em quadrinhos, e aí eles começaram a colocar em suplemento no jornal, no Globo. E depois, claro, surgiu o Ebal, esse cara que foi para lá, é o criador do Ebal, é o dono, foi o dono do Ebal.
Então, a gente a revista saía quase próximo do que saía lá fora. Então, desde os anos 40, a gente já tinha a revista do Batman e do Superman saindo no Brasil. Então, com essa série dos anos 60, ele começou a sair em outros países que ele não era lançado. Então, começou a aparecer na Espanha. Portugal consumia revistas, consome até hoje revistas que a gente tem aqui no país. A Panini lança tudo que lança aqui, lança lá em Portugal. Então a galera começou a conhecer o Batman mais em escala global. Então surgiu a primeira Batmania. Então o pessoal começou a comprar camiseta do Batman, fazer produto tipo boneco, porta-tranqueira, tipo porta-copo, copo do Batman. Um monte de coisa do Batman começou a aparecer nessa época. Só que a série durou 2 anos só, depois ela foi 2 temporadas, depois ela foi cancelada. E os quadrinhos começaram, ainda estavam no mesmo esquema da série, tava com aquelas histórias bobinhas. Só que a galera começou a crescer. O pessoal que lia quadrinhos nos anos 40, anos 50, já eram adolescentes, já estavam na fase adulta, e as histórias não. Elas não tinham mais aquele apego. Falaram, que legal, vou continuar lendo. Não, a galera parou de ler. A revista do Batman quase foi cancelada. Eles iam acabar com a Batman com a Detective Comics. Porque caiu puta que pariu. Caiu as vendas, tá? E então o editor conversou com o Daniel New e com o Neil Adams e vários outros desenhistas, mais alguns roteiristas. Esse editor ele tinha trazido de volta o Flash, ele tinha trazido de volta o Lanterna Verde, com uma roupagem nova. Ele fez o Al Jordan, ele fez o Barry Allen, ele reformulou, ele fez a Liga da Justiça, o Julius Schwartz. Ele criou essa coisa de juntar o grupo, já tinha a Liga da Justiça antes, mas ele fez a Liga da Justiça, que depois a Marvel copiou e fez os Vingadores. Então ele falou pro cara, não, o que você quer fazer? Ele falou, não, eu quero resgatar o Batman dos anos 40. Então o Daniel New foi e resgatou o Batman dos anos 40. E aí o Neil Adams, ele era um cara que estava à frente do seu tempo. O traço dele era um traço muito foda. Claro, já estava começando outras mídias, já tinha TV, então o quadrinho tinha que ter um apego diferente, tinha que chamar a atenção da galera de um jeito diferente. Então, ele usava muita fotografia, o Neil Adams. Então, o Batman dele é um Batman que flertava com a realidade. Você via o desenho do cara e falava, puta, eu tô acreditando que esse Batman existe. Era o Batman mais atlético, era o Batman que não tinha um Robin, era o Batman que era um detetive, que a DC tá esquecendo isso hoje. O Batman não tá um detetive nas histórias dele, tipo, muito poucas histórias eles aprofundam esse lado detetive do Batman, que eu sinto muita falta. Tem histórias sensacionais, como tipo, o Advogado do Diabo, que é uma história que o Coringa é preso dos anos 90, e o Batman descobre que ele não. Assim, ele ia ser condenado à morte por um crime que ele não tinha cometido. E o Batman usa todo o lado dele de detetive e descobre que é outro cara que tá copiando o Coringa. Então ele fica naquilo, pô, será que eu salvo ou deixo o cara morrer na cadeira elétrica? Sabe, ele fica com aquela coisa, não vou contar o final, que eu quero que vocês leiam, vocês vão gostar bastante. Então assim, quando tipo, os pais do Tim Drake foram sequestrados também, ele usou o lado dele de ser detetive. Tem uma história muito boa, que aqui no Brasil saiu no Batman Anual 1, que é o Batman Anual 16 dos Estados Unidos, que conta a origem do Duas Caras. Então o Batman usa tudo que ele tem de detetive, mostra ele aprendendo, que ele vai atrás de um cara que matava, um serial killer que matava idosos. Então assim, pô, é foda pra caramba, tipo, é legal você ver uma história que o Batman vai tentando descobrir pra encontrar, não só o Batman, tipo, usando uma nave foda que tem um monte de aparelho, que ele pula, que ele luta. Não, eu gosto do Batman detetive. Adoro os filmes do Nolan, mas o filme não explorou isso. Acho que tinha que explorar mais essa coisa do Batman detetive. Queria eu um dia que tivesse um filme meio Seven, dos Sete Pecados Capitais, que o Batman tipo, mostra tudo que ele tem de detetive pra encontrar o serial killer, um super vilão que tá fazendo alguma coisa. Tipo, é o que eu sinto falta. E é isso que é legal, que nessas histórias, nessa época do Daniel New e do Neil Adams, as histórias tinham. Então tinha. Muitas dessas histórias foram adaptadas para aquele desenho ali, ó, que tá lá atrás nas caixas ali, que é o Batman Animated Series. Teve a história do lobisomem, teve a busca do demônio, que é a origem do Ra's al Ghul dos quadrinhos que o Neil Adams fez. Essa do lobisomem também, a Lua do Lobo, é uma história que o Neil Adams desenhou, que é foda, que é show de bola. Teve uma dos anos 90, que é aquela que o Batman sonha, que é casada com a mulher gato, etc. Mas assim, eram muito boas essas histórias. Então assim, nessa época o Batman ele luta com uma coisa sobrenatural, mas não fica aquela coisa muito expressa, é sobrenatural. Aparece o Ra's al Ghul, aparece a Thalia, que vira tipo o amor da vida do Bruce Wayne na história, que é uma saga muito legal, a saga do Ra's al Ghul.
que, assim, nos filmes do Nolan, tipo, a gente não vê essa história do Ra's al Ghul, mas, pô, essa é uma época muito foda que vocês têm que ler. Eu vou mostrar umas revistas que tem essas sagas pra vocês acompanharem, tá? Então, assim, eles salvaram o Batman, o Daniel O'Neill e o Adam salvaram o Batman. Então, o Dick Grayson ele foi pra faculdade, mas isso aconteceu antes do Daniel O'Neill chegar. Então, ele foi pra faculdade, depois ele entrou pro grupo dos Titãs, que depois viraram Novos Titãs, etc. E então o Batman entrou nos anos 70 com uma força maior. Assim, então tinha histórias muito mais produzidas. Tinha desenhistas memoráveis, vários desenhistas. Vou fazer um vídeo também só falando dos roteiristas e dos desenhistas do Batman. Desculpa que eu tô meio gripado, tô zoado. Então, quando entrou os anos 80, antes dos anos 80, surgiu o Matthew Rogers, que ele fez um desenhista muito foda, que ele morreu faz uns 4 anos atrás. Que ele fez tipo 6 números da Detective Comics, só que era muito foda, essas histórias foram muito boas. Voltou lá do sobrinho do Batman, ele tinha ajuda do Robin, o Robin ajudava ele, tava com a turma de tão, mas ajudava ele, mas ele recuperou o professor Hugo Strange, que é um personagem que apareceu lá no começo com o Bob Kane, antes do Robin aparecer, que é um psicólogo que sabe quem é o Batman. Tem a Silver, que é uma noiva do Bruce Wayne, que, tipo, todo moleque da minha idade, quando leu aquilo, falou, putz, eu queria uma mulher dessa pra mim. Era muito bonita, ele desenhava ela muito legal. E o cara desenhava pra caralho, ele fazia umas cidades absurdas, umas cidades muito fodas. Puta, eu separei umas revistas aqui, esqueci de separar bem a do Matthew Rogers. Mas no próximo vídeo eu mostro uma especial que saiu nos Estados Unidos em 5 partes, que tem toda a coletânea dele, tá? Então, tinha aquilo do Batman Detetive, aparece o pistoleiro, a Silver descobre que o Batman é o Bruce Wayne, ela deixa o Bruce Wayne, porque ela não pode viver, não quero viver com o Batman assim, e você é o Bruce Wayne, não quero que você deixe de ser o que você quer, e você é essas coisas. Então a gente entra nos anos 80 com um Batman já estabelecido, um Batman foda, um Batman que tipo, a galera tava curtindo, a molecada tava gostando, os adolescentes gostavam, os adultos gostavam. E, claro, a gente já veio de uma. Que a galera dos anos 60 já é uma galera que quis trabalhar com quadrinhos. Eles leram quadrinhos nos anos 30, nos anos 40. Então começou essa galera a querer trabalhar por paixão. Então o nível das histórias foram se elevando. Então, pô, histórias muito fodas. Claro, nos anos 60 apareceu a Marvel com história do caralho, isso ali, a galera toda. A DC entrou a Jeanette Click, que era uma editora muito foda, que ela tipo, ajudou a fazer ela foi uma das mulheres que ajudaram a fazer o filme do Superman, etc. Ela deu força, todos chamavam ela de Super Mulher, etc. Ela trouxe os europeus, tipo Alan Moore, David Gibbons, todos os New Game, ela trouxe tudo pra descer. Ela era uma mulher que estava antenada com as coisas, ela era uma editora de livro infantil, mas ela sabia o que ela queria, não sei o quê. Então, nos anos 80, tipo, a DC teve foi uma das, pra mim, a melhor época da DC, que o Frank Miller lançou Batman, o Cavaleiro das Trevas, que mostrava um Batman aposentado, mostrava que o Robin tinha morrido por um motivo. Assim, o Coringa matou o Robin, mas não mostrava na história. Isso foi antes do Robin morrer na mensal mesmo. E o Batman era atormentado. Os Estados Unidos proibiram as pessoas, proibiram os heróis de Season, só o Superman agia na surdina e etc. E o Batman volta muito violento, ele mata nessa história. Tipo, e ele vira um monstro de pedra gigantesco. Tem 2 animações bem legais, que é Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, que saiu. Mas leia o quadrinho, que o quadrinho é muito mais foda, tá? E depois surgiu o Batman 1, que foi uma revista muito foda, que conta a origem depois das Crises das Infinitas Terras, também feita pelo Frank Miller, que mostra um Batman mais próximo da realidade. Muito disso foi usado no filme do Chris Nolan, do Batman, tipo aquela coisa do Batman treinar, ficar muito tempo fora treinando, depois ele voltar e tipo ele sair antes, não como Batman, até ele descobrir que ele vai se transformar no morcego pra galera ter medo dele, etc. Essa é dessa revista. E nos anos 80 surgiu a ideia de fazer um filme do Batman, que foi o Batman de 89 do Tim Burton, que eu não gosto porque o Tim Burton ele é muito autoral. O Michael Keaton, pelo amor de Deus, como Batman, ele é horrível, escroto. Mas no tempo que eu vi o filme eu gostei, eu fiquei feliz. Eu saí do cinema, eu tava na 4ª série, eu vi com uns amigos meus, era o Rodrigo Libório, o Marcelo e o Sidney, eles estavam na 4ª série.
Pô, eu queria encontrar esses caras no Face, eles eram bem legais. E eu assisti com eles, aí eu saí, aí tava minha mãe, meu pai, minha irmã e minha tia. Eles iam ver de novo, eles falaram, não, você não vai ficar sozinho. Ah, tipo, tava na quarta série. Aí eu falei, queria comer com meus amigos. Meu pai falou, não, vai comer com eles lá, vai no McDonald's. A gente foi no Map Burger, que era no Shopping ABC, era o Map antigamente. A gente foi lá comer no Map Burger e meu pai deu outro ingresso, eu fui lá assistir o filme de novo. Eu vi 2 vezes no mesmo dia. Terminou de ver o filme, quando a gente foi pro estacionamento, a gente descobriu que lá em cima eles fizeram uma Batcaverna, cara. Eles fizeram uma loja gigante em forma de caverna que tinha um monte de produto do Batman, tinha muita, muita, muita coisa. Meu pai falou, pô, escolhe alguma coisa pra você. Eu lembro que eu peguei uma carteira do Batman, tá ali, depois eu boto até hoje. Até a cara do Michael Keaton atirando com a arma e quando você abre é o Jack Nicholson de Coringa. Então, assim, o filme, assim, ele, em muita coisa ele é equivocado, mas ajudou o personagem a ser lido por mais pessoas. Tanto que, assim, ele ajudou eu a colecionar Batman. Eu coleciono Batman desde aquela época, por quê? Eu assisti o filme, achei legal, tudo, etc. Meu pai tinha pegado a ilustrada da Folha de São Paulo, contava um pouco a história do personagem, eu vi, eu achei tão legal, falei, pô, que legal. Quando eu assisti o filme, achei legal e quis ver mais sobre o personagem. E eu lembro que meu pai deu a adaptação oficial do filme pra mim. Ele saiu, tipo assim, o filme, como ele foi um dos primeiros filmes a sair em estreia mundial, a editora Abril lançou a revista sem tradução no Brasil. Ela saiu direto em inglês, igualzinha. Vi um pôster e era igualzinha. Mesma coisa lá, tudo em inglês. E depois de 2 semanas a Abril lançou a versão em português. Eu comprei as duas. Mas assim, eu só comecei mesmo a colecionar o Batman quando um dia eu tava na loja do meu pai, acho que eu já falei isso em outro vídeo, e eu tava meio. Assim, a minha mãe não gostava muito de ficar lá, porque tipo, era uma distribuidora de revistas, a gente ficava lá sem fazer nada. E tipo, era legal 2 horas ficar lá, depois cansava. E meu pai viu que eu tava meio de saco cheio, um amigo do meu pai chegou, pô, Luiz, você viu que saiu, não sei o quê? O meu pai, não, meu pai chamou o Luiz também. Saiu isso aqui, ó, Super Almanac DC com o Batman número 0 e mais o calendário. Porra, eu peguei aquilo, meu pai pegou aquilo e falou, Tó pra você ler. Eu falei, não, eu quero ler esse personagem, eu quero colecionar esse personagem. Então, putz, é que assim, é uma época que eu tava entrando na minha adolescência, eu tinha 13 anos, e a gente, sempre adolescente, se sente incompreendido, etc., se sente sozinho, porque ele encontra pessoas que pensem como a gente quando a gente é adolescente, claro. E, pô, quadrinho pra mim foi show. Eu ficava lendo, tipo, e relendo os gibis várias e várias vezes. É, eu ficava copiando os desenhos várias e várias vezes, eu adorava. Era bem a época do Ginhaparo, mas assim, já quase o final do Ginhaparo, como o desenho do Batman. O cara desenhou Batman desde os anos 60 até quase o final dos anos 90. Ele só desenhou Batman a vida dele, se for ver. Então, assim, eu peguei. Quando eu comecei a ler, eu peguei aquela fase do Batman depois do filme de 89. E quando começou o Batman Animated, depois, com o sucesso do filme, eles quiseram fazer outros produtos. Tinha produto pra caralho do Batman. Então, o Batman Animated lá, que é a minha coleção preferida, que é essa coleção que tá aqui atrás, ó, Liga da Justiça e Animated. É todo esse pedaço aqui. É... Então foi. Tipo, foi boom. Saiu o desenho, passou no SBT, eu falei, caraca, que desenho foda. E eu comecei a comprar essa mensal, que era a primeira mensal do Batman em formato americano, desde quando a editora Ebal parou de lançar. Então, naquela época que comecei a lançar, foi bem a época que o Robin morreu. Porque, assim, a DC não estava muito contente com o Robin, o Dick tinha ido para a faculdade, o Batman ficou sem Robin, eles queriam outro Robin. Aí tiveram a péssima ideia de fazer o Jason Todd, que é o Robin que o Batman pega roubando os pneus do Batmóvel. Ele fala, que legal, você tá roubando pneu? Pô, legal, você vai virar o Robin. Vira o Robin. Tipo, bem bobinho. É... Muito merda, né? E aí depois, tipo, a DC falou assim, vou fazer um plebiscito. Eles fizeram um plebiscito pra ver se pra galera ligar pro telefone e voltar se o Robin morre ou não. E aí o Robin morreu. Aí o Coringa mais. Tem uma história que é bem bobinha, que é o Jason quer procurar a família dele, quer encontrar o pai e a mãe dele. Eu quero descobrir minhas raízes, etc. E ele descobre que a mãe que ele conhecia não era a mãe dele, ele tinha 3 possíveis mães, além de Shiva, mais uma mina que trabalha pra CIA e mais uma mina que ajuda, que na verdade ela não ajuda, ela roubava os medicamentos da Etiópia. E aí ele descobre que ela tá metida com o Coringa, e quando o Coringa vê, descobre, ela deda, tipo, ela fala, não, ele é o Robin, ela entrega ele pros caras, aí o Coringa pega um pé de cabra, é sinistro essa cena, ele bate com o pé de cabra no Robin, mata o Robin, entre aspas, né, tipo, aí ele amarra a mulher para uma bomba explodir, só que ele não morreu, ele tenta soltar, se solta, tenta abrir a porta, a bomba explode, e o Batman tinha falado antes, não vai atrás do Coringa, é foda.
molecada é foda. Quando o pai e a mãe falam alguma coisa, não faz isso, e falar repetidas vezes, não faça, que vai dar merda, tá? Então o Robin morre, o Batman fica de novo amargurado, e fica violento, etc, etc. E aí surge o Tim Drake, que é um Robin diferente, que é um Robin que sabia que o Batman era o Bruce Wayne, que é um Robin que queria ser o Robin, mas ele tinha família, etc, etc. Ele ganhou revista própria nos anos 90, ele teve uma mensal só dele, e ele não atuava sempre com o Batman, ele atuava às vezes menos mal, né? Então eles souberam aproveitar isso do personagem, né? Tipo, dar asas próprias pro personagem para ele fazer outras coisas, não ficar só ligado ao personagem. Claro, aí ele aparecia às vezes repetidas vezes, assim, muitas e muitas e muitas vezes. Tipo, até enchi o saco às vezes, tá? Mas ele é um Robinzinho que eu gostava. Então, assim, ó, nos anos 90, foi um ano de muito dark dos quadrinhos que o Superman morreu. Eu não sabia o que fazer com o Superman e mataram o Superman. E eu já falei em outro vídeo, muita gente fala, pô, que merda, mataram o Superman, mas não tinha mais o que fazer. Eles tinham que ter feito isso. E o Batman foi um também que sobrou pro Batman. O Batman foi quebrado pelo Benny, que é um personagem que eu adoro. Ninguém gosta da cara do morcego, eu adoro a cara do morcego. Ninguém gosta do Azrael, eu adoro tipo, a parte do Azrael, eu acho legal pra caralho. Eu acho legal porque me lembra uma época que eu gostava, era uma época divertida pra mim, tá? Então, o Batman fica aleijado, o Benny quebra a coluna dele, é um personagem que tipo, ele aparece numa revista própria que chama A Vingança do Benny, que conta a origem dele. Ali, tipo, solta todos os presos de Gotham, deixa o Batman bem cansado, vai lá e quebra a coluna do Batman. Então o Batman fica um tempo sem ser o Batman. O Azrael, que é um personagem novo, criado pelo Danny O'Neill e pelo Joey Quesada, que é o editor da Marvel. Que é um personagem que tem. Ele é tipo descendente de cavaleiros da Ordem de São Dumas e ele tem as habilidades transportadas de quando ele é bebê, então ele só precisa exercitar. Então ele vira o novo Batman. Então, assim, uma coisa que é ruim nessa década de 90 é que o Batman ele começou a ter muitas super sagas. Então teve Queda do Morcego, teve o que chama Nightfall, teve Night Quest, Night Sand, Night End, tipo, uma porrada de coisa. Teve terremoto em Gotham, Gotham caiu. Teve contágio, que teve uma, tipo, ebola, tipo, todo mundo começou a morrer de ebola. Eles começaram a fazer mais essas revistas que juntavam, umas sagas gigantescas que juntavam vários personagens, mas pelo menos quando não tinha sagas, as revistas do Batman eram melhores do que hoje, porque ainda o Batman era um cara bem atlético e o maior detetive do mundo. Que é o que eu sinto falta hoje, tá? Hoje tá muito Bat-família, por isso que eu não gosto do Grant Morrison, que deixou o Batman muito uma galera toda e muito super-herói, e parece que ele sai na Marvel. Não sei, eu não gostei. Já falei isso. Mas assim, tem coisa que o Grant Morrison lançou que é boa, mas pro Batman ele cagou. Então assim, também nos anos 90 a gente teve a continuação do Batman, o filme do Tim Burton, que foi Batman Retorno, teve a Michelle Pfeiffer e o Danny DeVito, a Mulher Gato e o Pinguim. É uma bosta, o filme é ruim pra caralho. Esse eu não gostei na época que eu vi, achei já uma porcaria. Puta que pariu, que filme chato do caralho. Muito merda, muito bosta. Puta, muita coisa chata, muita coisa ruim, muita frase que eles acham que ia ser frase de efeito e não é. Tipo, eu tinha até uns posters da Pizza Hut, a Pizza Hut lançou uma coleção de posters. Assim, eu queria consumir, molecada, consumir, mas não gostei, achei uma bosta. Então depois teve a grande bomba que foi o Batman Forever. Não, assim, não grande bomba, porque assim, o Batman, pelo menos o Batman Forever, ele lutava, né? Os vilões eram uma merda, mas tinha uma. Sei lá, ele tinha uma pegada mais, tipo, mais próxima do gibi, da agilidade do personagem, entendeu? Só que, tipo, aquele equívoco de, tipo, o Robin tem quase a idade do Batman, é foda, né, cara? Eu tenho 36 anos, eu vou no circo e vejo um cara de 25 anos perder o pai e a mãe, vou adotar você, pode morar aqui na minha mansão? Mas nada contra, tá? Mas, pô, vai se fuder, depois não quer que fala que o personagem é gay, cara. Pô, é foda. O Jim Carrey zoado de charada, ele tava imitando o Frank Cosmo, que era o charada dos anos 60, zoado pra caralho. O Joel Schumacher ele fazia filme bom, ele fez muito filme legal, mas ficou totalmente equivocado. Eu acho que ele colocou na cabeça dele que o Batman e o Robin são gays, porque o cara, ele é gay. E ele falou, não, vamos fazer, tipo, a festa gay. Tanto que o pôster mais vendido nas lojas gays foi o pôster do Batman e Robin. Pô, o Batman tem um zíper na bunda, cara. Tipo, ele sobe um zíper na bunda, cara. É foda, é zoado.
O Tony Lee Jones, pô, zoado de duas caras, ele ficava fazendo uns trejeitos igual o Jim Carrey. Eu li num lugar que falou que o Tony Jones perguntava pro Schumacher, não, olha, esse quadrinho, o Batman faz assim nesse quadrinho, assado, o Duas Caras faz isso e assado no quadrinho. Ele falou, não precisa ser, faz igual o Jim Carrey, segue o cara. Então por isso ele fica lá, fazendo caretinha, tipo, eu não vejo dupla personalidade no cara, só no final que ele falou, obrigado por você é um cara legal, que ele fica mais sério, mas é uma bosta. Aí fizeram o épico da bosta, que foi o Batman e Robin em 97. Foi na época que eu conheci a minha esposa, antes da gente namorar, a gente foi ver essa merda no cinema. Eu devia ter visto o Hércules da Disney, que tava passando na mesma época. A minha irmã foi ver Hércules e eu fui com ela assistir o Batman e Robin. Uma merda. Fui com a Nara, a vizinha, amiga da Lu. Ela tava lá também. Assistiu eu, a Lu, a Nara e um amigo da Nara. Olha, coincidência, é mesmo. E, pô, que lixo, cara, que merda. Colocaram o George Clooney, que é o Bruce Wayne, ele é o Batman, ele tem a lata do Batman. Pô, se fosse o George Clooney no Batman do Nolan, puta, é o Batman perfeito, cara. Perfeito. É que não sei se ele ia conseguir fazer. Assim, ele é um ator legalzinho, vai. Ele ia ficar legal. Mas, puta que pariu, que filme merda. O Bane é um magrelinho que injeta um bagulho e buf, estoura, fica gigantesco. Tipo, e assim, gigantesco assim, gordo, cara. Ele parece eu bombado, assim, tem uma barriga gigante, assim, tipo, ele parece um bocoió. Trabalho de macaco, trabalho de macaco. Era venenosa, parece um travesti, puseram uma Turner, cara. Que horror, cara. Ah, Gotham tem uns caras pelados gigantes de estátua. O Robin tá putinho com o Batman. Ah, não, eu quero um carro pra mim, sabe? Puta que merda. E o pior, pra zoar, tem a Alicia Silverstone de Batgirl. Não sei porque puseram a Batgirl, que merda. E assim, tipo, do nada. Uma coisa que eu acho engraçada, eu tava ouvindo o Jovem Nerd, o Nerdcast, muito foda, que o Jovem Nerd falou que ele gosta do alarme do George Schumacher. Tipo, o Robin cai na Batcaverna e fala intruder alarme, tipo, alarme de intruso, e abre tudo, o computador liga, o Batmóvel sai, tipo, liga tudo, fala, ó, tá tudo aqui pra você, entendeu? Quando ele falou, eu não tinha percebido, eu falei, caralho, não é que é verdade, cara? Então, assim, novamente filme equivocado, puseram Schwarzenegger pra ser o Mr. Freeze, tipo, que usava pantufa, de ursinho, puta, o filme tá zoado no último, assim, zoaram o filme, pô, zoaram o personagem legal. Tanto que eu falei assim, nunca mais vai ter um filme do Batman por causa do Batman Robin. Eu falei, acabou. E esse aí eu não gostei na época também. O Forever eu falo que eu gostei um pouquinho, porque tinha alguma coisa próxima do gibi, mas esse Batman Robin, pelo amor de Deus. Tô zoado. Então, assim, nessa época, tipo, na época que saiu esse Batman Robin, também saiu uma animação muito foda, que era Batman do Futuro, que eu adorava. O Bruce Wayne, ele é como se fosse uma continuação do Batman Animated, né? Claro, saiu o Batman Animated, também saiu o Superman Animated Series, que era uma série muito legal, que até o Batman e o Superman se encontraram a primeira vez nessa animação. Eu não falei também, mas o Batman teve animações Super Amigos dos anos 60, do estúdio Hanna-Barbera, teve Super Powers, que era do Hanna-Barbera também, só que era uma coisa mais próxima dos quadrinhos, que tinha o Darkseid tarado pela Mulher Maravilha, ele era taradaço, ele queria comer a Mulher Maravilha em todo o desenho. Era engraçado. E a Mulher Maravilha tinha uma voz de véia ranzinza, a dublagem brasileira era zoada. Então, assim, o Batman já teve outras animações, tá? Mas, assim, a Animated foi foda. Então, assim, essa Batman Animated, essa Batman Beyond, ela era uma... E aqui no Brasil saiu com o Batman of the Future, ela era a ordem seguida. Então, você tinha o Batman Animated, aí o Batman Animated teve fim, teve 2 longas-metragens, aí o Bruce Wayne fica velho, ele faz uma roupa diferente porque ele já não tá mais ágil, essas coisas. E ele vê que ele não pode mais ser o Batman, ele desiste de ser o Batman. Aí, tipo, quando o Batman o Bruce Wayne tá com 80 anos, aí tem um garoto que chama Terry McGuinness, o pai dele morre por uma situação meio misteriosa, e ele começa a investigar e descobre que as empresas Wayne, que foi fundida com a outra empresa, né, eu esqueci o nome do personagem, eu tô ficando velho, quero saber mais. Roland Warren, eu esqueci. A empresa Wayne não era mais só empresas Wayne, era 2 empresas juntas. Eles faziam armas químicas. Aí o moleque vai falar pro baixo, pô, você tá fazendo arma química, não sei o quê. Aí o moleque descobre que mataram o pai dele porque ele descobriu isso, o amigo dele deu pra ele. Então,
Quando descobriu isso, o moleque descobriu, ainda o moleque tava fugindo, descobriu que o Batman era o Bruce Wayne. Eu não vou entrar em detalhes, senão vou ficar meia hora falando. E aí, o moleque vai e rouba a roupa do Batman, que a gente tinha feito a última, que era uma roupa toda preta, com símbolo vermelho. E é legal que a asa abria assim, embaixo do braço, ele voava, etc. Vai lá e resolve a parada, vai lá e detona os caras, deixa os caras usar a arma, vender a arma química. E aí ele vira o novo Batman. E era legal, cara, porque ele era o Batman com o Bruce Wayne na Batcaverna. Tipo, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tinha o Ace, o cachorro do Batman, que é o mesmo cachorro dos anos 50, era bem legal. O nome do mesmo cachorro, o nome do cachorro deve ter 60 anos. Então, assim, é uma animação muito foda. Então, assim, claro, eu já fiz um vídeo falando das animações que o Bruce Timm, o Paul Dini, essa galera que fez o boom de animações da DC, que tem uma qualidade muito boa até hoje. A animação da DC, tipo, todas as animações desde os anos 90, elas são fora de série. Eu acho muito legal. Pra mim não precisa nem fazer filme, só continuar com animações bem feitas. Tirando essa Liga da Justiça War, que é aquela história do G-League e do Jeff Jones, que ela tá fraquinha. O Jeff Jones ele escreve coisa legal, mas essa não tá legal, tá? Mas o resto é muito bom, é muito foda mesmo, tá? Então a gente começa nos anos 2000, tipo, já começando aquele Batman já muito mais tecnológico, aquele Batman que, tipo, pede tudo pra Oráculo. Eu gosto do Oráculo, mas isso que tirou o Batman ser detetive. Eu não vi o Batman mais sozinho, pegando a pista, indo pra Batcaverna, pesquisando, não. Tudo ele falava com o Oráculo. Começou essa coisa da Bat-família, dos outros personagens, Nightwing, Batgirl, outra Batgirl, teve outra Batgirl também. Robin, aí teve, tipo, Salteadora, a maior galera, tipo, Batman tinha uma turminha gigantesca, tipo, era zoadinho, né? Mas os anos 2000 é bom porque, tipo, em 2005 sai o Batman Begins, que é o filme que a gente sempre esperou do Batman, que é um filme muito foda, eu já fiz um vídeo falando dos filmes, não vou entrar muito nesse assunto. Mas, pô, sensacional. Fez o Batman Begins, Batman Dark Knight, Batman Dark Knight Rising. E, pô, é uma trilogia bem legal. O último não é tão legal igual os outros, mas, tipo, não estraga o filme de todo, assim, por inteiro, tá? Então, mas assim, os anos 2000 eu acho um ano muito fraco nas histórias do personagem, tá? A gente teve Liga da Justiça Sem Limites, que foi, pô, foda, uma saga memorável de desenho, tipo, eles misturaram várias coisas que tinham nos quadrinhos, eles fizeram grandes, tipo, colocaram muito personagem quando ela vira os Sem Limites, que aparece muito personagem, você vê tipo, que os caras entendiam de descer, os caras liam descer, e é o que eu sempre falo, dá pra um fã fazer que o fã faz foda, entendeu? Tipo, é demais, tá? Então é isso. Então, depois, a gente, 3 anos atrás, a gente teve o reboot da DC, que mudou tipo, tudo de novo da DC, a DC zerou. O Batman foi um dos personagens que não foi tão mudado, não mudou muita coisa no Batman, tá? Porque se você for pensar, o Batman, ele é o Batman desde os anos 40 até hoje, tipo, assim, teve o Dick como Robin, depois apareceu, é como se fosse todas as histórias tivessem acontecido. Nunca teve, não, zerou, acabou, mudou, entendeu? Então, os anos 2000, que eu não gosto muito, porque é o que eu falo, é a parte do Grant Morrison, teve o Damian, que é o filho do Batman, com a Thalia, que é o novo Robin. No começo até que foi legalzinho, mas depois zoou, ficou muito super-herói pra mim. Eu acho que sim, o Batman é um super-herói, mas as histórias dele que me atraía muito, e as histórias que eu mais gosto, são as histórias que o Batman não é muito super-herói, é um detetive, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou falar de umas revistas que, pra quem quiser ver tudo isso que eu falei, tá? Vou falar de algumas revistas legais. Essa coleção aqui, a DC Million, é de 2001, tá? Saiu vários personagens do Batman, saiu bastante, saiu o Anual 1, saiu muita revista legal, tá? Muita coisa boa. Saiu a primeira revista, tipo, quando entrou o Neil Adams, etc, tá? Ó, essa aqui é a revista que eu falei, que meu pai deu depois que a gente viu o filme, ele deu no outro dia. Tá vendo? Ela é da editora Bill, só que ela tá em inglês. E ó, free poster included, né? Inside, poster inside. Então, é bem legal. Pô, desenho do Jerry Ordway, que eu acho sensacional. Se vocês forem, essa aqui é a melhor adaptação de quadrinhos, assim, que eu já vi de o artista. O artista ele conseguiu dar todo o clima igualzinho do filme. E vocês têm que pensar, o cara só tinha fotos, ele não tinha o que a gente tem hoje de computador que dá print screen em DVD, né? Ah, print screen, não. Era tudo em fotinho, ele foi lá, desenhou, viu o roteiro, saiu junto com o filme. O cara é foda. Jerry Ordway é um cara que eu sinto falta hoje nas revistas. Eu queria que ele
tivesse uma mensal só pra ele, tá? Piada Mortal, não preciso nem falar, isso aqui é foda. Essa aqui eu não abro faz muito tempo, eu já tenho que pôr ela naquele plástico com papel atrás, mas eu vou deixar ela com o ar lá que tá lá dentro. Eu não quero estragar. Essa aqui é a primeira edição do Brasil, tá? Ela tem até a propaganda do Homem de Ferro feito em computador, que é a primeira revista feita em computador. Isso aqui é demais. Isso aqui, tipo, putz. Eu lembro que eu já contei em outro vídeo. Eu comecei a colecionar Batman e meu pai começou a vira e mexe e trazer umas revistas mais antigas. Então, assim, eu comecei com essa mensal aqui, ó. Que eu tava falando pra vocês. Quando eu comecei a ler o Batman, vinha junto isso aqui mais um calendário. Batman Zero, Super Almanac DC Origens Secretas e mais um calendário. E aí, tipo, aqui tem a 1, né? A Batman número 1. Então, assim, eu comecei a ler, era assim, saia todo dia 3, até minhas revistas arriscadas. Eu marcava, dia 3 tal saiu. Aí, no outro dia 13 saía certinho. Então eu comecei a ler e eu comecei a gostar. E meu pai, pô, show de bola. Ele falou assim, beleza, tudo que eu tiver encontrado Batman eu vou te dando. Aí ele foi e me deu o ano 1, ele comprou o ano 1 e falou, o ano 1 pra você. E eu não sabia, tipo, falou, que legal, achei foda a história. E já tinha saído faz um tempo, já tinha saído nos anos 80, a gente já tava em 1990. E aí eu cheguei em casa, meu pai falou, que cima de papel na sua mesa, já mandei você arrumar a sua mesa. Meu pai nunca foi pra me arrumar nada. Tava com um amigo meu, o Antônio Carlos, o Tonhão. Quando eu cheguei tinha um monte, tinha Piada Mortal. Aí veio junto isso aqui, a Piada Mortal. Eu falei, caralho, que foda. Aí eu li isso aqui, eu era moleque, eu fiquei assim, alucinado, fiquei loucaço. Isso aqui é muito foda, cara, é muito foda. Então assim, ó, leia uma Piada Mortal que é legal, que tipo, que eu falo que ajudou o personagem a ser o que ele é. Leia essa aqui, ó, Um Conto do Batman, 1889, já falei em outro vídeo meu. É um Batman da era vitoriana, a primeira história do Batman em outra época, que é foda. Teve a continuação também, que é o Mestre do Futuro, que é muito legal também, tá? Desenhada pelo finado. Poxa, cara, esqueci o nome do cara. Eu adoro esse desenhista, eu tô meio zoado porque eu esqueci o nome dos desenhistas. É o. Esqueci o nome dele, eu vou lembrar. As 10 Horas da Besta, essa aqui saiu na mensal lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil saiu encadernado, que é o Batman lutando com o QG Besta, que é um vilão, é um cara. É um agente russo da KGB que junta 10 caras que ele vai matar e o último é o presidente dos Estados Unidos. A história é legal porque é o Batman detetive, é o Batman atleta e é o Batman descobrindo que tem um cara melhor que ele no que ele faz. Muito foda, muito legal, tá? Essa aqui é difícil de achar, tá? Mas aconselho. Essa capa aqui não tem nada a ver, que é uma capa do Modern Detective Comics que o Batman vai pra Londres, chama O Morcego Americano em Londres, que é uma história bem legal. O Batman vai atrás de um assassino, o cara que matou um monte de veterano da Guerra do Vietnã. É bem legal essa história também. Só naquela mensal, só no número 1, 2, 3, só no número 3. Essa da mensal que eu mostrei, tá? Essa é bem legal, Os 10 Anos da Besta. Aqui, ó, já anos 2000, mas é muito foda. É O Prego, The Nail, que é do Alan Davis, tá? O Alan Davis escreveu e desenhou. Que um prego fura o pneu do carro dos Kent antes, quando eles vão encontrar o Superman. Então eles não encontraram o Superman. Então a história é um mundo sem o Superman. Então é uma história muito foda e que o Batman mata o Coringa. É muito legal. É uma história bem legal. E não tem o Superman. Então tudo muda. O Luthor é bonzinho, o vilão é outro cara que eu não vou falar quem é, o Batman é visto como um inimigo mortal, etc, etc. E do Arkham, pra falar que eu não falo, não falo só mal do Grant Morrison. Isso aqui é foda, aconselho, muito legal mesmo, tá? Batman fica no asilo. Os jogos do Batman no Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins e etc. Eles foram inspirados nesse quadrinho que é do caralho. O Batman fica dentro com os vilões e eles fazem um jogo que eles vão caçar o Batman até o Batman ter que fugir junto com uma psicóloga lá até meia-noite. É bem legal. Ele fica preso no asilo. O Messias, eu adoro isso aqui. É uma revista que eu falei mal do Robin, que eu não gosto do Robin. Só que essa revista aqui, ela é legal porque é o Jason Robin e é foda. Tá legal. O Robin vai lá e ajuda o Batman como tem que ser. Eu acho ridículo aquela roupa dele, mas ele ajuda o Batman como tem que ajudar. Então é uma história muito boa, que é um diácono, que é tipo um pastor, e ele começa a juntar uma galera de. Ele começa a juntar uma galera de mendigos, todos os pobres começam a seguir o cara, e ele faz o exército para dominar Gotham. Muita coisa do Batman Dark Knight Rising foi tirada dessa revista, tá?
Morte em Família, pra quem quiser ver como o Robin morreu, essa aqui tipo, é um xodozão meu, porque eu comprei ela na Muito Prazer, que era uma loja de quadrinhos que tinha na São João com a. Na São João com a. Na São João com a. Lá em Piranga. E, pô, eu falei, caralho, que foda. E ela é encadernada, tipo, tinha um formatinho. E eu gostava dela porque ela tinha uma parte aqui que não saiu na Nacional. Ela tinha uma introdução bem legal pelo. Por um cara lá que é. Ele trabalha no estúdio de cinema, eu já esqueci o nome, eu tô zoado hoje, viu, galera? Então ele tinha essa página que não tinha no gibi informativo que eu tinha. Então eu olhei e falei, caralho, eu quero essa revista. Tá? Bem legal. A revista, né? Não a história. Logo Dia das Bruxas. Bem legal. Tim Sale e Jeff Loeb. Foda, foda, foda. Muita coisa também dos filmes do Batman foram tirados disso aqui. E agora eu vou falar pra vocês, pra quem quiser saber tudo do Batman, como eu não sei tudo, tô zoando. Mas quem quiser saber as origens do personagem, etc. Eu tô ouvindo o Shelley Walker, que é a mulher que fazia as músicas do Batman Animated Series, que é o. Tô ouvindo o CD da trilha sonora desse desenho. Tem essa coleção aqui, ó, Archives, que é uma coleção muito bonita, que a DC lança, elas querem lançar todas as revistas deles nesse formato. Então, assim, ela é capa dura, ela tem na ordem cronológica que as histórias saíram, assim, mas ela só tem a mensal. Então aqui é a Detective Comics, a Batman Detective Comics e a Dark Knight na mensal do Batman, tá? Então aqui, ó, você tem da Detective Comics 27 até 50, aí tem outros volumes que vai. E assim, é papel show de bola, fino. Ela, assim, ela é muito cara, tá? Ela é bem cara. Essa aqui, eu lembro que eu comprei, eu tinha perdido, eu só consegui comprar da 2 em diante. Elas custam US$ 60. Mas essa uma aqui, ela saiu por US$ 20 uma época. Mas ela tá com preço de 40. Mas tem um site lá que você encontra mais barato. Até US$ 14 você encontra isso aqui, tá? E a DC tá fazendo uma coisa bem legal que eu tô gostando, que eles estão lançando isso aqui, ó. É, Chronicles dos personagens. Então o que, que é? A do Batman já tá no número 11. Eles estão lançando a revista do Batman, vamos supor. Detetive Comics 27, 28, 29, 30, 31, vamos supor 38. Aí quando chega na 40, 41, aí sai o Batman 1. Aí sai a Batman 1. Aí depois 42, 40, aí 42, 43, Batman 2. Entendeu? Então é na ordem que a revista saiu. Aí apareceu o World Finest, que é a revista que junta o Batman e o Superman. Então elas vão lançando o Batman na ordem que ele foi lançado. E é legal que tem revista que, tipo, pouca gente nem sabe. Tipo, uma revista de brinde em algum lugar. Tipo, a do Superman tem uma história do Superman que ela foi dada na feira de tecnologia, aquelas feiras que juntavam o mundo inteiro, em 1939. O Carl Sagan, ele fala no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele leu, ele comprou, ele foi nessa feira. Eu falei, caralho, que foda. Ele foi na feira e na feira foi exibida uma revista do Superman. Então essa coleção aqui é uma coleção muito legal. Tem do Batman, tem do Super, como ele saiu da Liga agora. Tá, do Batman tá no 11, faz tempo que eles não lançam, faz já mais de um ano. E é legal que assim, essa parte aqui, ela tá editando a Era de Ouro dos quadrinhos. Pra quem não sabe, a Era de Ouro é quando surgiu os personagens, os super-heróis. Aí depois, em 54, teve aquele livro lá do cara, que os personagens se reciclaram. A gente teve a Era de Prata, que aí surgiu de novo o Flash, que é marcada pelo surgimento do Flash, né? Aí depois a gente tem a Era de Bronze, aí tipo, surgiu a Marvel, etc., a Era das Trevas, etc. Tem várias eras dos quadrinhos, cada era com alguma coisa marcante. Eu não sei qual era vai ser essa, tá? E assim, o legal é que esse era de ouro. Pra quem quer saber da Era de Prata, sai isso aqui, ó, que é muito legal, Showcase Presents. Essa são os encadernados baratos e eles têm mais de 500 páginas em preto e branco, tá? E eles começaram a lançar o Batman quando ele teve, bem Era de Prata mesmo, quando ele teve o amarelo no símbolo, tá? Então começa com as histórias que o Carmine Infantino desenhou. Já tá no número 5. O número 5 já começou a Era do New Adams, que é a que eu falei pra vocês. Eu tô louco pra chegar ao número 6. Eu tenho tudo da Ebal, mas, pô, eu quero tudo preto e branco num só pra ficar, tipo, lendo de uma vez, assim, que é muito legal. Essa série aqui, eu tenho aí atrás, ela saiu também. Ela saiu Brave in the Bold, que é o Batman junto com outro personagem. Saiu 3. Saiu Batman Outsiders, que é o Batman com os novos personagens quando eles são da Liga da Justiça. Saiu World Finest, que é o Batman com o Superman, né? Que começa quando o Batman e o Superman se encontrarem. Esse já saiu 4 números também. E
e saiu do Robin, que é as histórias do Robin que saíram na Detective Comics, e saiu da Batgirl, que é as histórias da Batgirl que saíram também na Detective Comics. E saiu o da Liga da Justiça, que já tá no número 6. Tá? O Liga da Justiça é o que mais tem. Tá? Mas isso aqui, ó, é show de bola. Leiam que vocês vão, se vocês encontrarem, porque assim, ó, em dólar, eles custam $19. Brasil, tipo 59, 60 pau. Se você comprar no site tem até desconto. Se você comprar na Midtown, onde eu compro os quadrinhos, eles têm tudo 30% de desconto. Você paga tipo $15, tipo. É que ele é grossão e vale a pena, tá? É o mesmo que sai na Marvel. A Marvel também tem esse esquema, acho que é Enciclopédia Marvel, não sei como é o nome em inglês, mas é também uns volumes bem grandões, tá? Então é isso, galera. Eu só não falei dos jogos. Tipo, o Batman teve bastante jogo. Tinha jogo do Mega Drive, do Batman, do Batman de 89. Eu tive jogo para PC. Eu tinha jogo do Play, tem o jogo do Play 2. Né? Essa aqui é a minha TVzinha que fica aqui no estúdio, que é para mim jogar Atari. Eu tenho o emulador da Atari e na TV grandona fica uma bosta. Então eu jogo na pequenininha, fico pirando e eu jogo também o Play 2 na pequena, porque o Play 2 na grandona é uma merda, né? Então, assim, o Batman teve quando surgiu o Arkham Asylum, que foi um jogo foda do caralho, que você sentia que você era o Batman, que é o que o Batman tem que ter nos quadrinhos que ele não tem mais, né? Que eu sempre fico reclamando. Então, você estava no asilo, você era detetive, você pegava a prova, você ia, você era furtivo, você ficava escondido e você fazia as coisas. Então, foi um jogo bem legal. O Arkham Asylum e o Arkham City é muito bom. O Arkham Origin eu não gostei, eu não achei legal. Dispensável, não precisava nem existir. A gente podia ter ficado sem essa. Vamos ver se Gotham Knights aí se vai ser legal pra essa nova geração. Eu tenho que comprar um videogame novo da nova geração. Eu vou comprar só quando sair esse aí pra me jogar, tá bom? Então é isso, galera. Então não se preocupe que agora eu vou lançar de novo um vídeo por semana, tá? Também voltei a desenhar, estou fazendo uns trabalhos que eu já voltei a fazer os trabalhos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ter também novidade do personagem meu, do livro que eu vou lançar. Então a gente vai conversando, beleza? Então é isso. Então, qualquer coisa que vocês quiserem que eu fale sobre até um quadrinho do Batman, eu sempre falo isso no final, mas qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até.